Quero agradecer a todos os queridos e queridos amigos e amigas que acompanham essas lives aí, nesses que tenham muita paciência com quase uma hora, né, que esse cara que está aqui falando para vocês. Mas estamos aqui para refletir sobre temas importantes na nossa vida, né? Nós trazemos aqui reflexões diversas, não somente reflexões espíritas, mas reflexões da vida de uma forma geral. Hoje a gente vai tratar sobre um tema bem interessante, que é sobre afetividade, né? E vamos falar também sobre a renovação de atitudes, que uma coisa está ligada à outra, né? Vamos ver o que é que se dá aqui nessa nossa conversa. Vocês já podem ir colocando aí o nome das pessoas que querem oração. Já podem ir colocando aí seus comentários. À medida que a gente foi falando, podem ir comentando. A última live que teve, vocês gostaram? Fátima Ferreira, minha amiga. Na última live a gente teve aí a psicóloga, né? Nesses dias eu quero convidar a minha amiga Fátima, que está aí no Instagram, para a gente participar de uma live junto, viu, Fátima? É muito bom compartilhar, né? Na última live que tivemos aqui sobre equilíbrio emocional, eu gostei muito da nossa irmã e amiga Thelma Virgínia, né? Vocês gostaram? Maria de Fátima, certo? Olha só, hoje vamos falar, meus queridos, sobre o tema que eu falei, afetividade e renovação de atitudes. Aquela pessoa que está querendo sua oração já pode colocar no nome aí, que 8 horas a gente vai começar. Já coloquei aqui meu copinho com água, certo? E a gente vai começar. Como sempre, nós começamos pela prece. Vamos fazer a nossa oração para todas as pessoas que aí estão, que estão precisando de oração, que vamos entrar nessa conexão nesse momento, ok? As pessoas que colocarem o nome, no final também nós fazemos a prece. E após a nossa live, eu pego o nome de todas as pessoas e faço uma prece à parte, né? Quando termina aqui a live, faço um lanchezinho e depois eu vou lá para o meu recanto de oração, e faço as minhas orações para quem está precisando. Todos os dias eu faço isso, né? Para quem precisa, pode mandar aí que a gente faz as orações, né? E vocês podem fazer a oração em casa também. A oração é um instrumento que cada um precisa utilizar mais. Nós sempre colocamos que a oração é um instrumento de aproximação nossa conosco mesmo, com Deus, que é a essência maior, o Deus que está dentro de nós, ok? Vamos começar. Neste momento, cada um dos irmãos feche os seus olhos. Quem não conseguir fechar os olhos, quem não conseguir se concentrar com os olhos fechados, não tem problema, pode ficar com os olhos abertos, certo? Mas nesse momento vamos nos conectar com a espiritualidade maior. Vamos estar pedindo aí para Girlene, Simone, acredito que também tem os seus pedidos. Girlene, né? Sirlene também está fazendo seus pedidos, todo mundo, né? Vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Agradecer nesse momento ao Mestre Jesus, a todos os irmãos que nesse momento estão sendo colocados nomes aí na linha do tempo dessa live, tanto no Facebook como no Instagram. Neste momento pedimos a espiritualidade maior, em nome de Deus, em nome de Jesus, que possa esses irmãos amigos abrir os trabalhos das reflexões energéticas, mas acima de tudo do nosso equilíbrio espiritual, do corpo, que a nossa saúde possa ser restabelecida. Aquela pessoa que não está bem de saúde, pedimos por todos e todas as pessoas que estão doentes nesse momento, de qualquer tipo de doença, para todas as famílias das pessoas que estão nesse momento a nos escutar. Queremos pedir a espiritualidade amiga aos mestres amigos, caboclos, pretos velhos, ciganos, os diversos guerreiros espirituais, mestres intergalácticos, arturianos, todas as falanges espirituais que trabalham nas luzes amigas, que vão ao encontro dos irmãos encarnados e os desencarnados também, que estão sendo solicitados nesse momento a oração para eles. Que a espiritualidade maior
Conduza todos nós na trilha de luz, na trilha do bem, na trilha da paz. Que na espiritualidade também esses irmãos sejam todos recebidos com toda honra, com toda glória, com todo amor. Que nós que aqui estamos, Jesus, possamos estar completos, firmes, fortes, com a certeza de que estamos no caminho certo, na trilha de luz, na trilha do bem, na trilha da paz. Que os nossos amigos que aqui estão possam todos receber esses medicamentos espirituais. Que neste momento a equipe amiga também possa já começar o processo de fluidificação das águas, dos copos de cada um dos irmãos que colocaram, das suas garrafas, que sejam fluidificadas com medicamento divino. E que possamos começar mais uma reflexão com amor, com discernimento e acima de tudo com o coração aberto para as luzes espirituais. Que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o nosso Deus Mãe nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus ilumine, que Deus traga paz, que Deus traga acima de tudo bênçãos e muita prosperidade material e espiritual para cada um de nós. Queridos e queridas amigos e amigas, todas as pessoas que estão aí já entrando, que foram feitos os seus pedidos, a gente vai no decorrer da noite fazer um trabalho aqui de reflexão, no final a oração também. Nossa irmã aí do Recanto de Cajazeira está entrando, Maria Fernanda Cândido está entrando aí, boa noite minha amiga. E hoje minha amiga Maria Fernando, convido você a ficar conosco aqui, para nós refletirmos sobre esse tema tão importante que é a afetividade. Vamos falar sobre afetividade e atitudes renovadas. Como eu sempre faço, todas as lives ou todas as palestras que eu costumo organizar, eu me baseio em referências, certo? Em livros, em textos, em vídeos e assim por diante. Hoje eu peguei um livro de um grande espírita chamado Divaldo Franco. Acredito que muitos dos irmãos que aí estão, que são espíritas, conhecem. Aqueles que não são espíritas também conhecem Divaldo Franco, que é um embaixador da paz. Meu amigo Gerson está por aí, não é verdade? E esse livro que eu escolhi para ser a base, a referência da nossa reflexão, é de Divaldo Franco. É um livro que chama-se Atitudes Renovadas. Não sei se algum dos irmãos já tem esse livro, mas você pode conseguir esse livro na internet, acredito que tem PDF, e nas livrarias espíritas e nas livrarias online também. A gente não está com livrarias abertas, mas vocês podem acessar as livrarias online e comprar. Lana está entrando também aí. Eita, hoje está assim, ó, assim de gente, certo? E o livro que a gente vai utilizar como base, como referência da reflexão, é o livro de Divaldo Franco. O livro de Divaldo Franco, eu escolhi um capítulo que fala basicamente sobre a questão da afetividade. É o capítulo 11, justamente um capítulo que vai fazer o alinhavado com a questão da afetividade, que vai trazer uma das partes mais importantes, que está ligada à afetividade, que é as atitudes renovadas. Capítulo 11 desse livro que fala sobre isso, ok? Meus queridos, minhas queridas amigas. Nesse sentido, a gente já vai começar de cara a nossa reflexão. Como muitas vezes é importante que a gente faça, a gente sabe onde está trilhando, onde está pisando, né? Eu trouxe o conceito de afetividade, né? Nossos irmãos que estão aí, acredito que tem alguns que são psicólogos, pessoas estudiosas, né? Podem ir na internet que vai pegar vários conceitos, mas eu peguei um aqui que tem uma relação bem interessante, que diz assim: a afetividade é um termo genérico que compreende várias modalidades de vivências afetivas. Ele coloca que a afetividade são vivências diversas no ramo psíquico, certo? No ramo mental, que está relacionado ao humor, a emoções, a sentimentos e assim por diante. A afetividade é isso. E o interessante, queridos e queridas amigas, que todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra e aqueles que estão desencarnados, nós desenvolvemos a afetividade, certo?
E nós temos uma vida afetiva. Essa vida afetiva, segundo um autor que eu peguei aqui, que é Divaldo, que ele fala sobre isso, todos nós temos uma vida afetiva, não tem como a gente fugir do relacionamento com o outro. Divaldo Franco, ele coloca que a nossa vida afetiva sempre ocorre em dois contextos. Um contexto primeiro que é eu com o mundo. Como é que eu me relaciono com o mundo? A forma como eu me posiciono no mundo, ou a forma como eu reajo diante das coisas que estão no mundo. Esse é um primeiro contexto da vida afetiva, que é muito importante. A afetividade tem tudo a ver com a minha reação diante do mundo, diante das situações, diante dos outros, né? Mas também tem um segundo contexto, diante do mundo e diante das pessoas, porque nós convivemos com pessoas encarnadas e desencarnadas, não é verdade? E a gente varia a nossa vida afetiva de momentos da vida da gente, em circunstâncias da vida que sucedem. E a afetividade, segundo Divaldo, se caracteriza particularmente pela dimensão da reatividade. É uma coisa bem interessante. Quando nós falamos de afetividade, nós estamos falando da forma como nós reagimos diante do mundo e diante das pessoas. A afetividade engloba tudo isso. São esses algumas das palavras-chave que está relacionada ao conceito de afetividade. Os psicólogos, acredito que alguns que estão, sabem que é um tema bastante complexo falar sobre afetividade. Eu sou professor de educação física muito metido, eu gosto de trilhar essa área da psicologia, porque me fascina a psicologia, porque me fascina principalmente a complexidade da alma e da psique humana. Isso é uma coisa fantástica. Os livros de Divaldo nos proporciona e possibilita isso, uma viagem dentro de nós mesmos. E alguns psicólogos, como eu vou trazer de agora em diante, né? A gente vai trazer uma reflexão. Boa noite, Tutu, tudo na paz? Os psicólogos, eles trazem 5 tipos básicos de vivências afetivas. Lembrando que quando nós falamos de afetividade, nós estamos falando de vivências afetivas. São vivências, são experiências. E leva a uma reflexão importante, porque muitas vezes na vida da gente nós nos apegamos a um certo maniqueísmo. Ou é bom ou é ruim. Não é assim, meus irmãos? Ou uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Não é isso. Mas a espiritualidade maior nos fala que a gente não deve se apegar ao bom e ao ruim, mas a experiência que nos é possibilitada de aprender. Às vezes uma experiência que nós achamos que seja ruim, ela é uma experiência que nós vamos vivenciar alguma coisa para nós aprendermos algo. Ou seja, tanto aquilo que acreditamos que sejam bom, como aquilo que nós acreditamos que não sejam tão bom, eles servem, certo, de arcabouço para o nosso processo de aprendizagem espiritual. E segundo os psicólogos, existem 5 tipos básicos de vivências afetivas que a gente vai falar sobre ele inicialmente. 5 tipos. É verdade, viu, Tutu? Na paz, tema difícil. Eu vou citar primeiro os tipos, depois eu vou falar sobre cada um deles. Não vou me aprofundar, porque eu não sou expert nessa área, mas para que a gente possa refletir, vocês podem pesquisar à vontade, aí na internet tem. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz hoje mesmo, fiz hoje essa pesquisa, né? Essa explanação aqui eu fiz hoje pela tarde. E eu encontrei 5 tipos básicos de vivências afetivas. Primeiro tipo, só citando, é chamado de humor ou estado de ânimo. É o primeiro tipo de vivência afetiva. O segundo tipo são as chamadas emoções. O terceiro tipo são os sentimentos. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. Eu achava que era até igual, mas não. São coisas diferentes, mas que estão interligadas. O quarto tipo são os afetos propriamente ditos. E o quinto tipo é uma vivência afetiva que eu acredito que muitos de nós passamos por ela. Ou passamos ou iremos passar. O quinto tipo é paixões. Quem não já viveu uma paixão? Quem está aí no grupo pode até se pronunciar. Não precisa especificar que tipo de paixão. Mas acredito que todo mundo já deve ter vivido uma paixão. Nesse sentido, a gente vai falar sobre esses 5 tipos para depois a gente dar continuidade
nessa reflexão que Divaldo propõe, né, fala sobre a afetividade e a questão da renovação das nossas atitudes diante dos processos de vivências afetivas e espirituais. O primeiro tipo de afetividade é o que eles chamam, os psicólogos chamam de humor ou estado de ânimo. Não sei se vocês já ouviram falar. É o primeiro tipo. O primeiro tipo de afetividade é o estado de ânimo. O estado de ânimo se constitui, segundo os psicólogos, como um tônus afetivo do indivíduo. É o estado emocional basal e difuso em que a pessoa se encontra em determinado momento. Ou seja, eu vou pegar uma palavrinha que vocês vão compreender perfeitamente o que é o estado de ânimo. O estado de ânimo, enquanto afetividade, chama-se disposição. É a primeira vivência afetiva é a disposição, a disponibilidade que você tem. É você acordar com um estado de ânimo bom, com um estado de ânimo não tão bom, com bom humor, com mau humor. E isso determina bastante algumas coisas que eu vou passar durante aquele período, aquele dia, aquele ano, e assim por diante, aquele período, né? Às vezes você, quando amanhece, não sei se já aconteceu com alguém aí, amanhecer de manhã com um estado de ânimo não tão muito bom, aí diz assim, o dia hoje meu vai ser péssimo. Aí o que é que acontece? O dia vai ser péssimo, porque ela já começa com aquela energia, com aquele estado, com aquela disposição não tão boa. Esse é uma primeira vivência afetiva que nós temos. Quando nós falamos de vivência afetiva, não é só vivência afetiva com o outro. A gente está falando aqui de uma vivência afetiva com nós mesmos. Que é importante a gente saber que nós precisamos conviver conosco, com a nossa intimidade. Isso é muito importante. Não é só com o outro que nós temos relação, não. Nós temos relação com o nosso eu interior. E o primeiro ponto é preciso eu ter mais disponibilidade, disposição diante do mundo e diante de mim. Eu acho bem interessante, eu vejo muitas pessoas que elas se entregam diante da vida e diante de alguns problemas ou desafios. Elas não têm disponibilidade, não têm estado de ânimo para vencer. Tem pessoas que muitas vezes elas têm assim um instinto de morte. Quando eu falo de morte, não é morte física. Não é morte física. É a mortificação do espírito que muitas vezes a gente tem. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas de espírito. Não tem disposição para viver. Ter disposição para viver é ter disposição para lutar por tudo que acontece. Pela dificuldade, pela falta de dinheiro, pela doença, por isso, aquilo outro. Pela política que está errada, e assim vai indo. A gente tem que ter disposição, tem que ter esperança, tem que ter vontade. Tutu Carvalho está dizendo que para isso serviu a quarentena. Penso que muita gente nunca passou tanto tempo consigo. É verdade, viu, Tutu? Isso você falou uma verdade muito grande, né? Isso que tu está falando, que essa quarentena está possibilitando isso. A gente olhar para dentro de nós mesmos. Quantas e quantas pessoas estão entrando em problemas depressivos, porque quando olha para dentro de nós, às vezes se perde, porque nunca teve esse olhar para dentro de si. É preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos. Érica está dizendo que concorda com isso, né? O segundo tipo de vivências afetivas a gente falou sobre a disposição, que é o estado de ânimo, né? Que é bem eu com eu, né? Tem o segundo tipo, que são as emoções. Parece até aquela música de Roberto Carlos, são muitas emoções. E o que é a emoção? Quando diga assim, eu estou emocionado, né? Segundo os conceitos de alguns psicólogos, eles falam que as emoções é um estado afetivo muito intenso do eu interior. Às vezes é de curta duração e essa reação que vocês têm acontece do indivíduo a certas excitações internas e externas, conscientes ou inconscientes. Ou seja, as emoções são estados afetivos intensos diante de coisas que nós reagimos. Aí a emoção ela vem à tona. É diferente do terceiro tipo. O terceiro tipo são os sentimentos.
que é diferente de emoções. Como eu falei, as emoções, elas são estados afetivos intensos. Os sentimentos são estados afetivos, mas eles se configuram, segundo os psicólogos, como uma coisa mais estável, mais equilibrada. Os sentimentos são mais equilibrados do que as emoções, porque elas têm segundo as pessoas que estudam, né, uma atenuação diferente no padrão vibratório, energético e mental, além da questão psíquica, né, diante da intensidade, e a pessoa se torna menos reativa do que os estados emocionais. O sentimento já é uma coisa mais calma, mais tranquila do que as emoções. Eu coloquei aqui alguns tipos de sentimentos que eles têm uma tonalidade afetiva diferente, para que vocês pensem aí. Por exemplo, sentimentos. Quando a gente fala aqui de sentimento, a gente está falando de configurações afetivas estáveis, que tem uma certa regularidade. Não é aquela coisa de reação rápida, não. É uma coisa mais regular. Esses sentimentos podem ser positivos ou negativos. Você pode ter uma regularidade negativa diante de algumas coisas que acontecem contigo, ou positiva. Eu coloquei aqui alguns sentimentos e algumas tonalidades desses sentimentos afetivos para que a gente reflita se acontece ou não na vida da gente. Por exemplo, tem um sentimento que acontece na esfera da tristeza, que leva a uma das doenças mais perigosas da atualidade, chamada depressão. Não sei se alguém conhece alguma pessoa que já passou por esse problema de depressão, ou se tem alguém aí no grupo, não precisa se identificar que está com depressão. É uma das piores doenças. Segundo o Divaldo Franco, a depressão é uma doença do espírito. Nosso amigo Valmor está dizendo que acredita que a feminilidade tem um papel importante para nos ajudar a compreender e vencer os desequilíbrios emocionais. É verdade, viu, meu irmão Valmor está dizendo aí. A feminilidade é isso, nosso lado feminino. Olha, e dizem que eu acredito também que a mulher é muito mais evoluída do que o homem. Nós, como encarnamos como mulher, a gente tem uma sensibilidade muito mais aguçada. Nós, quando eu digo assim, já encarnei como mulher, provavelmente em uma dessas encarnações, né? Assim como vocês que estão aí devem ter encarnado também, alguns homens que estão aí, né? Também, viu, amor? Também. Chico Xavier fala sobre isso, que a mulher, ela é mais evoluída do que o homem em termos de sensibilidade, né? Olha só, alguns sentimentos que acontecem na esfera da tristeza, que podem levar a estado de depressão. Eu coloquei alguns aqui, por exemplo, melancolia é um. Saudade, não aquela saudade boa, né? Mas aquela saudade que muitas vezes você fica se apegando a coisas que não vão voltar mais. Saudade, tristeza, nostalgia, aflição, culpa, remorso. Remorso é um sentimento que está relacionado à tristeza. A pessoa que tem remorso é uma pessoa triste de espírito. Autodepreciação, a pessoa que se autodeprecia, ela tem complexos de inferioridade, e isso torna ela uma pessoa realmente muito entristecida. Outro sentimento que tá, outro ponto que está ligado ao sentimento de inferioridade é a infelicidade, é o tédio, é a desesperança. Ou seja, na esfera da tristeza tem muitas e muitas coisas que estão ligadas a essa esfera. A nossa irmã Érica está dizendo aí que a raiva está ligado à esfera da tristeza. Irmã, ela tem alguma relação, mas ela, segundo os psicólogos, ela não está ligada à esfera da tristeza. Daqui a pouco eu vou falar sobre a raiva. A raiva é um desses sentimentos, mas não ligado à esfera da tristeza. Parece que é, mas não é verdade? Ou seja, vamos estar dizendo que já teve complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade tem uma relação com a tristeza, porque é do espírito, o espírito entristecido. Olha só, sentimentos que estão ligados à esfera da alegria. O outro lado, a gente falou da tristeza e da alegria. Euforia é um, júbilo, contentamento, satisfação, confiança, gratificação, esperança e expectativa. São as principais que estão ligadas à esfera da alegria. A alegria eu considero como um dos santos remédios para o espírito. Trabalha fisicamente e trabalha espiritualmente. Quando você é uma pessoa mais alegre, há uma descarga energética de endorfinas
certo? No seu corpo, que você recebe através desses sentimentos tão importantes nessa esfera, que você acaba se melhorando espiritualmente. Eu não sei se acontece com vocês, quando vocês se aproximam de uma pessoa alegre, parece que aquilo é contagiante, né? Você entrar nessa energia, é uma energia diferenciada, não é verdade? Darísio está entrando aí, Adigley, tudo bom? É verdade. Olha só, a nossa irmã Érica falou que a raiva é um sentimento que está ligado à esfera da tristeza. Não foi isso, Érica? Mas para a psicologia, a raiva não está ligada à esfera da tristeza, está ligada a uma outra esfera de um sentimento chamado de agressividade. Relacionado à agressividade, tem alguns sentimentos, alguns pontos, algumas tonalidades que estão ligadas. Por exemplo, a raiva é uma que está ligada à agressividade. A revolta, revolta contra o mundo, revolta contra Deus, revolta contra os outros, revolta contra tudo e contra todos. É uma forma de agressividade. O rancor é outro. O ciúme também se constitui dentro da esfera da agressividade. A ira, o ódio, são sentimentos terríveis ligados à esfera da inveja. Também um sentimento muito ruim para o espírito, para aquela pessoa que quer crescer espiritualmente. A inveja é o contrário, faz com que você vá para trás, vá para baixo. A inveja faz com que você também tenha um complexo de inferioridade, porque você tem inveja do que o outro tem, mas também você tem inveja que o outro também não tenha. Além do complexo de inferioridade, você quer acabar com o que o outro conseguiu, uma vez que todo mundo tem possibilidade de conseguir, é só correr atrás. Ainda ligado à esfera da agressividade, nós podemos colocar como a vingança, que também está ligado. A vontade de bater, Érica, está relacionado também. A agressividade física, a agressividade com palavras, né? O repúdio, o nojo, o desprezo. Tudo isso tem uma relação com a agressividade, com essa esfera. São tonalidades da agressividade. E minha amiga Daniela Ventura está entrando por aí. Tudo bom, minha amiga? Darísio, já falei, Adigley, né? Vamos para outra esfera, né? Nós falamos aqui de 3 esferas, agora há uma esfera muito boa, né? Uma esfera boa do sentimento, a esfera do que nós chamamos de relação, a atração pelo outro. Eu elenquei aqui algumas das tonalidades que está ligada à atração pelo outro, que são elementos importantes que nós possamos reforçar na nossa encarnação, no nosso processo evolutivo. Tudo bom, minha amiga? Irritação também, viu, Silene? Mas em relação a lidar com o outro, eu elenquei alguns pontos importantes aqui que estão relacionados a essa esfera importante, que é a esfera do relacional, do estar com o outro. Por exemplo, o amor é o primeiro que a gente coloca na lista da relação com o outro. O amor, ele é tão importante que foi a base da missão do Mestre Jesus. Ele veio aqui para implantar ou para ampliar essa lei do amor. Foi a missão de Jesus. A missão de Jesus, ela se constituiu como uma lei de amor, de fraternidade, de auxílio ao outro, de auxílio aos inimigos, aquele que pisa você também. O Evangelho de Jesus é um evangelho só de luz que traz para todos nós. Mas também relacionado a essa esfera da atração pelo outro, vem outras ligações também. Por exemplo, a atração física é uma que está junto. Sônia está dizendo que acredita que ela quer dizer que é por trás de uma raiva que ele... É verdade, viu? É sim, Sônia, é verdade. É verdade. Acredito que foi isso. Além desse amor, que também tem várias tonalidades, desde o amor ágape até aquele amor mais carnal, né? Não sei se a palavra seria essa. Sônia pode dizer aí, né? Aos psicólogos que estão aí. Olha só. Mas ainda existem algumas relações que estão ligadas a esse âmbito da atração pelo outro, né? Que é a atração física, que existe. A atração física é uma atração forte que faz com que as pessoas se unam só no olhar pelo outro, nos feromônios. Isso existe. A gente se sente atraído pelo outro, pela forma física, pelo cheiro, pelo tato e assim por diante. Outra, o tesão existe, a estima,
está ligada com uma dessas tonalidades, o carinho, o sentimento do carinho, que está ligado a essa esfera da atração pelo outro, a gratidão, a amizade também está relacionada a essa esfera de lidar do relacional com o outro, o apego, não aquele apego de possessividade, de propriedade, mas aquele apego do cuidar com o outro, também está relacionado, o apreço, o respeito que nós temos pelo outro, a consideração, a admiração. E são vários dos elementos que são tonalidades do relacional com o outro. A consideração, por exemplo, é muito importante. Você ter consideração pelo outro, dar um feliz aniversário para aquela pessoa que conhece, dar um bom dia. Você considerar o outro é muito importante. É a gente tirar, destrancar um pouco a nossa cara, a nossa energia pesada e se tornar um pouco mais leve diante do outro. Isso é muito importante. Na esfera da atração com outros, são essas as tonalidades que a gente pode citar. Tem outro tipo de sentimento que estão associadas ao perigo, certo? Por exemplo, são poucos o que eu encontrei aqui. O temor é um deles, que está relacionado ao perigo. O receio, o desamparo, o abandono e a rejeição foram os principais que eu encontrei que estão relacionados ao perigo. Todos esses aqui a gente pode observar que daria tema para uma palestra de várias coisas. Por exemplo, se eu pegar sobre o temor, a gente tem temor diante do perigo. Temor de quê? Às vezes é temor de você, é temor do outro, às vezes é temor da morte. Mas geralmente a gente tem esse sentimento quando a gente lida muitas vezes com o desconhecido. E esse desconhecido pode ser nós mesmos. Esse desconhecido são as leis de Deus, são as leis do Espírito, que a gente desconhece, por isso que a gente teme tanto. A nossa consciência que fica cobrando o tempo todo. Porque mostra que tem um perigo diante de nós, e esse perigo iminente muitas vezes traduz como um certo cuidado que a gente precisa ter com determinados pontos que a gente está pisando na nossa vida. E que precisamos ver que se a gente vê como um perigo, é porque por trás daquele perigo tem alguma lição que precisa ser aprendida. O medo do abandono, o medo de errar, o temor de errar, como o Luiz está dizendo aí. Tudo bom, né, Luiz? E assim por diante. Mas nós temos medo do perigo muitas vezes pelo desconhecido. E esse desconhecido muitas vezes somos nós mesmos, da nossa própria intimidade espiritual. Outro sentimento de tonalidade que eles colocam aqui é o sentimento tipo narcisístico, de Narciso. Será que tem algum Narciso aí no grupo fora eu? Eu sou. Admito, eu sou um pouco Narciso, gosto muito. E o sentimento de narcisismo, né, ele se traduz de diversas formas, até daquelas coisas mais simples do narcisismo, daquele que gosta de se vestir bem, que gosta de se cuidar, até como coisas mais complexas, como uma vaidade exacerbada, como um orgulho exacerbado, como uma certa arrogância diante das coisas, como uma certa onipotência diante das coisas, né? Como uma certa superioridade. Às vezes o tipo narcisístico é até um pouco, vamos dizer assim, empáfio, é até um pouco prepotente. Diz assim, só quer ser a bala que matou John Lennon, né? Diz assim, né? O narcisístico muitas vezes olha muito para si, coloca, né, para si. E a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque se partir para a área do exagero, o tipo narcisístico, ele é muito ligado ao egoísta, né? Porque só pensa em si. Quando eu digo assim que eu sou um pouco narciso, nesse sentido, de que eu gosto de mim, eu me valorizo, nesse sentido, não no sentido exacerbado, nesse não. Certo? Nós falamos aqui sobre 3 tipos. Agora a gente está falando de sentimentos. Nós falamos aqui de estado emocional, né? Nós falamos de emoções, nós falamos de afeto, de sentimentos. O 4º tipo que os psicólogos colocam, né, são os afetos propriamente ditos. Sônia está dizendo, você se ama e se curte, não considera um narcisista. É verdade, viu, Sônia? É verdade, é verdade. É verdade, eu me curto mesmo, verdade.
Olha só, o quarto tipo são os afetos propriamente ditos. O que é um afeto propriamente dito? É uma qualidade ou tônus emocional que está ligado a acompanhar a uma ideia ou representação mental da sua intimidade, certo? Esse é o quarto tipo. Valmor diz que para vencer o sentimento de inferioridade precisou mudar um pouco, passou a valorizar mais os meus sentimentos em relação a mim mesmo. O caminho é esse, viu, Valmor? O caminho é esse. O Conde Gilmário está por aí também, né? Tudo bom, meu irmão? O quinto tipo. Estou dando uma pressazinha aqui porque tem outros pontos que a gente vai refletir que são muito importantes também. O quinto tipo são as paixões, como perguntando quem não já viveu uma grande paixão. O que é uma paixão? É um estado afetivo extremamente intenso que domina a atividade psíquica como um todo. É uma intensidade bem maior, as paixões, que dirige a atenção e o interesse do indivíduo em uma só direção, inibindo muitas vezes os demais interesses. A paixão é uma coisa muito forte. A paixão é diferente do amor. O amor é um sentimento bem diferente. Thelma Virgínia, minha irmãzinha, está por aí, a luta diária de superar nossas fragilidades. É verdade, viu? Olha só, as paixões é uma coisa mais, vamos dizer, intensa, né? Tem uma mensagem, eu não sei se é do livro dos Espíritos, eu não estou lembrado da página, né? Mas diz assim: as paixões, elas não são coisas ruins. Assim como eu falei, a gente tem que deixar dessa visão maniqueísta, o que é ruim e o que é bom. As coisas boas e ruins, elas são importantes porque são vivências para a gente aprender. Mas tem uma mensagem espírita que diz assim, que as paixões, elas são importantes porque ela traz assim aquela energia forte de vida. Mas os espíritos, nessa lição, comparam as paixões como um cavalo selvagem. Não sei se alguém aí já morou no interior, já viu na televisão. Os cavalos selvagens, eles têm uma energia muito forte e tem que ser domada essa energia. Thelma está dizendo que a paixão é regida na maior parte do tempo pelo id. É verdade, viu, Thelma? É verdade, pelo id. Os espíritos dizem, fazem uma comparação que as paixões são como cavalos selvagens. E na comparação que os espíritos fazem, não me lembro se é no livro dos espíritos, que diz assim, que a gente precisa domar para que a gente leve para o canto certo, para que a gente faça a coisa certa, na dosagem certa. Porque as paixões, elas podem ser domadas, depende de nós. São energias muito fortes. E a gente costuma dizer que as paixões vêm de uma energia Kundalini, forte, que a gente precisa domar, a energia da criação. O Sônia está dizendo aí que é uma boa comparação. As paixões, na verdade, são isso. São energias boas que precisam ser direcionadas da melhor forma. Não existe isso de a gente jogar no lixo e dizer que paixão é uma coisa ruim, não. A gente sabendo focar, sabendo direcionar, vai trazer coisa boa pra gente. Val, tá entrando aí, tudo bom, Val? Olha só, a gente falou aqui sobre esses 5 tipos de vivências afetivas. No livro de Divaldo Franco, propriamente dito, nesse livro que eu citei anteriormente, certo? Ele fala que a afetividade, ela precisa estar ligada a atitudes renovadas. Nós vivemos, certo, entre pessoas diferentes, entre pessoas que têm um pensamento diferente, pessoas que pensam diferente de nós, e a gente precisa começar a ter atitudes, acima de tudo, de respeito para com o outro. E Divaldo, ele diz assim: todos nós, homens e mulheres, nós buscamos crescer na afetividade, nessas vivências, e crescemos nelas sim. E diz Divaldo que até aí não nos parece nada de estranho você trabalhar essas vivências espirituais do espírito. Desde o nascimento, a criança até nós, necessitamos e buscamos sentimentos, amor, de vivências das mais diversas, nesse campo das vivências afetivas.
E Divaldo diz assim, mas por que essa busca tem se apresentado como uma ansiosa necessidade? Tem pessoas que ficam ansiosas por determinadas vivências na vida. Diz assim, é porque eu não vivi um grande amor, porque eu não vivi uma grande paixão. E ficam assim, muitas vezes se martirizando por isso, por determinadas vivências. O importante é que você deixe que as coisas fluam, né? Aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente vive numa ansiedade e que muitas vezes nós não estamos preparados psicologicamente para determinadas vivências. E a gente quer entrar nelas, sabe? E de uma forma assim abrupta, né? E a gente tem que ter cuidado, entrar devagarinho e vivenciando. Cada coisa no seu momento, né? Cada coisa tem o seu momento. Aí Divaldo ainda diz assim, por que que essa afetividade muitas vezes se apresenta como conflito? Porque Divaldo diz aqui, muito essa forma de viver leva para os conflitos. Quando eu falo em conflito, não é conflito não, mas conflito consigo mesmo. E eu vou ler aqui o que é que ele diz. Ele fala uma coisa interessante, ele fala uma relação entre conflito, solidão e uma palavrinha chamada imaturidade, que está relacionada a essa parte de vivência afetiva. Ele diz assim, olha, a imaturidade em que se encontram muitos indivíduos, algumas vezes gera a ilusão de que somente através de outra pessoa será possível e se a gente experimentar determinadas afeições. E isso não corresponde. A gente não só é feliz se viver determinadas experiências que a gente se sente obrigados a viver. Não. Aí diz assim, ó, desta forma, as pessoas que se sentem, tem gente que se sente solitárias, entram em uma ansiosa busca por determinadas vivências afetivas. Tá travando ainda aí? Acho que agora não, né? Tá travando? Tá não, né? E ele diz assim, que muitas vezes as pessoas que se sentem solitárias ficam nessa busca frenética, nessa busca ansiosa, e muitas vezes pode acionar possíveis conflitos internos. Por quê? Porque elas acreditam que só serão felizes e encontrarão segurança quando estiverem com alguém. Essa é uma coisa muito importante. Minha amiga Sônia, que está aí, fala muito sobre isso. Às vezes a gente só acha que vai ser feliz se a gente tiver uma pessoa do lado da gente. Se tiver um homem, uma mulher, se tiver um filho, se tiver... Não, isso não quer dizer. Uma coisa não quer dizer outra. As vivências afetivas se traduzem de diversas formas. Não é somente de você ser obrigado a viver com uma pessoa, não. Edinalva está dizendo que a paixão é um sentimento muito bom e forte e ao mesmo tempo traz leveza para a vida e assim feliz enquanto dura. É verdade, Edinalva. Olha só, essa parte aqui é muito interessante. A irmã Sônia que está aí, ela fala muito sobre isso. A gente não tem obrigação de ter uma pessoa vivendo com a gente para nós sermos felizes. Não, nós somos completos. Somos completos nesse sentido, de que nós precisamos trocar com o outro a afetividade, mas não como obrigação, mas como um fluir de vida, não como obrigação. Você não se sinta obrigada a ter um homem, a ter uma mulher, a ter um filho, não. Agora, uma coisa que você não tem como fugir é da vivência afetiva em família, por exemplo. Você não tem como fugir da vivência afetiva com as pessoas do seu trabalho, assim por diante. Mas tem determinadas experiências e vivências afetivas que nós não somos obrigados. E você não precisa ser obrigado. Simone está dizendo que não dependemos do outro para ser feliz. Em primeiro lugar, temos que nos amar. É verdade, a gente vai falar sobre isso, viu, Simone, daqui a pouco. Olha só, isso é muito importante aqui, porque Sônia fala muito sobre isso aí. Muitas vezes a gente cria expectativas demasiadas diante do outro. Quantas e quantas pessoas eu converso no centro espírita que chega numa mesa mediúnica, numa conversa não mediúnica, que diz assim,
É porque assim, eu estou sofrendo muito, porque eu me dou muito para o outro, eu faço de tudo, às vezes até cobra das coisas materiais que deu, cobra das coisas afetivas que deu, aí depois sofre porque o outro não deu de volta aquilo que ela queria que desse. Mas a pessoa estava fazendo como se fosse uma barganha afetiva. A afetividade não se compra, meus irmãos. A afetividade não se compra, não. Não é dessa forma, né? E às vezes nós criamos expectativas diante do outro. A gente quer que o outro responda em igual intensidade da forma como nós estamos vibrando. E isso não acontece. Edinalva está dizendo que é verdade. A felicidade está dentro de nós. É verdade. Olha só. De imediato, nos deparamos aí com um grave problema. Com relação a isso que eu estou falando. Espera-se que outra pessoa nos complete. Realize por eles o que somente eles podem realizar. Joana de Ângeles afirma uma coisa bem interessante que eu vou citar para vocês aqui, para vocês refletirem. No livro que eu citei inicialmente aí, ela diz assim, Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Um solitário, quando se apoia em outro indivíduo que também tem necessidade afetiva, olha só, um solitário, uma pessoa que se sente sozinha, quando se apoia em outro indivíduo que também tem a mesma necessidade afetiva, o que é que forma? Uma dupla de buscadores, esperando um do que o outro, aquilo que não sabem ou que não desejam oferecer. Fica um buscando no outro que o outro não vai poder dar. Olha só que coisa interessante. E ela continua, diz assim, ó, faz duas perguntas importantes, né? Joana de Ângeles diz que o solitário às vezes busca outro que às vezes tem a mesma solidão que ele, a mesma busca, mas um não está buscando trocas afetivas com o outro, está procurando outras questões que não vivências afetivas, mas que o outro dê alguma coisa que ela não pode dar. E Joana de Ângeles faz duas perguntas interessantes. Diz assim, ó, e sendo essa busca, como podemos esperar que o relacionamento dê certo quando a gente busca no outro aquilo que a gente não vai encontrar? Vai dar certo? Pergunto para vocês. Vai dar certo você buscar em um solitário, em uma pessoa que está procurando coisas totalmente diferentes de você? Provavelmente não vai dar certo. A gente tem que procurar pessoas que as coisas comecem a ter ajustes energéticos, que um auxilie o outro na jornada espiritual. E ela, Joana de Ângeles, diz assim, como não esperar que essa relação fique presa às sensações grosseiras do imediatismo. A gente procura o outro e o imediatismo vai dar respostas que o seu espírito, certo, quer muito mais. E você vai ficar numa eterna insatisfação, numa busca eterna pelo outro que nunca você vai encontrar. Por quê? Porque você primeiro não se encontrou. Você tem que estar completo para poder procurar um outro que também está completo. Não é interessante, meus irmãos? Olha só, está precisando de uma prece, tá certo, meu irmão, tá certo. Vamos para frente. A gente precisa refletir muito sobre essa nossa busca afetiva. O que é que nós estamos buscando afetivamente para a nossa vida? Aí vem uma pergunta importante. Será que essa busca dos relacionamentos que nós vamos atrás não é uma busca egoísta? Só das satisfações imediatas? É uma pergunta que eu faço. E sendo egoísta, essa busca acaba por construir, muitas vezes, eu sendo egoísta, nessa busca, eu querer só me satisfazer, faz com que você tenha relações, meus queridos e queridas amigos e amigas, vazias, relações que não te fazem ir para frente, relações até abusivas, relações vazias que geram conflitos e que reacendem antigas feridas do espírito, de outras encarnações até, e até feridas dessa própria encarnação, que muitas vezes não proporcionam você crescer, nem o outro crescer dentro de uma relação, relações abusivas. Isso acontece muito. Não é interessante, meus irmãos? A Laine está entrando aí, Sônia está falando que vai orar, é verdade.
Olha, o Instagram tá fechando aqui, certo? Vou dar uma fechadinha aqui no Instagram, depois eu abro de novo. Enquanto o pessoal tá aí, vou só compartilhar aqui. Só um minutinho, viu? Afetividade. Um segundinho que a gente continua. E aí, como é que estão as coisas aí por aí, hein? Tão bom? Tão bom? Tão gostando? Abrindo mais uma vez aqui o Instagram. Menos de um minuto. Olha só, é preciso a gente observar que e refletir sobre essa busca afetiva. O que é que nós estamos procurando nos nossos relacionamentos? Será que essa busca que eu estou fazendo não é uma busca egoísta? Será, meus irmãos e minhas irmãs? O pessoal está entrando aí novamente no Instagram e a gente vai continuar. O pessoal do Instagram, a gente ainda está falando sobre a questão dessa busca, viu, meus irmãos? Busca afetiva. Será que eu não estou sendo egoísta nessa minha busca, pensando só em mim, que muitas vezes fazem com que eu não cresça e o outro não cresça? Aí vem uma pergunta importante. Nessa busca afetiva, onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Que é uma das maiores experiências afetivas que a gente precisa vivenciar. Será que estamos dispostos realmente a amar? Será que estamos dispostos necessariamente a fazer essa transformação, essa entrega para o outro? Será que estamos abertos a sermos instrumentos do amor? Ou será que nós estamos egoisticamente querendo ser amado o tempo todo, sem ao menos você ter desenvolvido a capacidade de amar a você mesmo? São perguntas, meus irmãos, que a gente precisa fazer. Onde é que está o amor nessa parada toda? Será que nas nossas relações afetivas o amor ele está presente? Será que o amor é a argamassa da construção da sua vida psíquica, da sua vida emocional, da sua vida espiritual? É preciso a gente pensar um pouquinho sobre isso, viu, meus irmãos? Onde é que está o amor? Pense direitinho. Onde é que está o amor na sua vida? Aí vem uma questão importante que Joana de Ângeles diz, que tem gente que diz assim: ah, eu não sei amar. Eu não sei amar. Vários e vários irmãos que estão aí. Já ouviu alguém falar essa frase? Eu não sei amar. Ou já disse isso? Eu não sei amar. E aí? Você já disse isso? Ou você já ouviu alguém dizer? As questões espirituais têm a ver com esses sentimentos, é verdade, viu? Até que ponto isso pode ser resolvido sob esse prisma? Olha, Valmor, a gente vai falar sobre isso agora. O amor, né? Quando a gente diz assim, eu não sei amar, né? A espiritualidade diz o contrário, nós sabemos. Mas nós não nos possibilitamos, não nos entregamos à experiência do amar. Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, diz assim: o amor é aprendido. Você não nasce amando na sua plenitude. Você não nasce, você aprende. Você aprende a se entregar. Você aprende a não ter medo da entrega. E diz assim: mas todo problema, Joana de Ângeles, traz em si a solução. Todo problema traz em si a solução. Olha só que coisa interessante que a mentora está dizendo. Agora, Joana de Ângeles está dizendo que faz imprescindível desenvolver a capacidade de amar. Se você não diz que não sabe amar, você pode aprender a amar. É vivenciando, agindo. No início você vai ter dificuldade, mas com o tempo você vai começando a experienciar isso e a fazer parte dos seus automatismos espirituais. Porque o amor, segundo Joana de Ângeles, é aprendido. Se os relacionamentos, meus queridos e
queridos amigos, com os outros não vão bem, meus relacionamentos não vão bem, muito provavelmente, escute isso, se os meus relacionamentos não vão bem, escute isso, o que Joana de Anjos está dizendo, muito provavelmente o relacionamento do indivíduo consigo mesmo também não vai bem. Olha só que coisa forte. Observe, se o seu relacionamento com o outro não está bem, provavelmente o seu relacionamento com você mesmo também não está bem. Não é interessante isso? O que é que vocês acham disso? Podem colocar aí a opinião de vocês, viu? A gente não vai até 5 da manhã não, mas podem colocar aí, que eu acho interessante quando colocam, né? Essas experiências de vocês. E olha só, e Joana de Anjos diz, e como não se pode mudar os outros, o trabalho que se tem a realizar é a própria mudança. Outra coisa importante, viu, Valmor? Além de amar, você precisa ter disposição para mudar. O estado de ânimo, que a gente falou lá no início, que é uma das vivências afetivas, a disposição para mudar é importante demais. É uma vivência que a gente precisa ativar na nossa vida. Joana de Anjos diz assim, em outro livro, chamado Diretrizes do Êxito, para que você tenha êxito na sua vida, tenha prosperidade afetiva. Joana de Anjos diz assim, ama sempre, mas não te permitas a relacionamentos conflituosos, abusivos, sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Olha só que coisa interessante. Eu tenho que salvar o outro. Não necessariamente. Você tem que salvar o outro. Aí você vai se permitir ser abusado porque acha que vai salvar o outro. Você não é salvador de ninguém. De ninguém. Você só tem uma pessoa que pode salvar. É você mesmo. A salvar das suas sombras. A salvar das suas sombras, das suas trevas interiores, para que você não vá nesse caminho. Ele não está dizendo que o caminho é o amor próprio, é verdade. E olha só, a gente não tem missão de salvar ninguém, não. Agora, muitas vezes a gente se acha que tem, mas não tem. Isso não quer dizer que a gente vem em vidas comprometido com os outros para que possa auxiliar o outro na jornada. É diferente. Agora, se o outro não compreende isso, se o outro quer abusar de você, você vai passar uma encarnação inteira sendo abusado por uma pessoa que não compreende que você quer ajudar. Até um certo ponto, existe um limite para tudo. Existe um limite para tudo. Até para você se permitir ou não a determinadas experiências. Amamos de forma egoísta, a Sônia está dizendo, para amar de verdade precisamos nos conhecermos e aprendermos a nos amarmos em primeiro lugar. É verdade. E Joana de Anjos diz, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. No livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Anjos está dizendo isso aqui. Olha só que coisa interessante, a gente já está indo para o final, certo? Joana de Anjos diz assim que a primeira lição que a gente precisa aprender das vivências afetivas de renovando atitudes como já foi colocado aí pelos irmãos, é amar a si mesmo. A primeira lição que é preciso aprender é amar a si mesmo, pois sem o desenvolvimento do auto-amor, perde-se a genuína preocupação com o nosso bem-estar, o que pode favorecer a permanência de situações danosas à emoção e ao desenvolvimento do ser espiritual, além, é claro, da capacidade de se autorrespeitar. Você precisa se respeitar. Você precisa, vou repetir de novo, você que está escutando precisa se respeitar. Se respeite. Não se deixe desrespeitar pelo outro, porque o outro só faz o que nós deixamos, nós permitimos que o outro faça isso, aquilo, outro. Érica está dizendo que é preciso ter a consciência de que fomos imperfeitos, sim, estamos no processo de aperfeiçoamento, né, minha irmã? E Joana de Anjos segue falando
Só aquele que se respeita na sua integridade humana é capaz de respeitar o outro. Você só respeita o outro quando você se respeita. Quando você não se respeita, você também não respeita o outro. Isso acontece muito. Muitas vezes favorecendo assim que se busque ser melhor a cada dia, permitindo ao outro ser o que é naquele momento, um ser melhor. Nesse sentido, meus queridos e queridas irmãs, é preciso a gente fazer esse exercício de auto-amor. Amar a você mesmo. É um exercício, que é um trabalho de reconhecimento das suas sombras, das suas potencialidades também, que vai ajudar você a desenvolver uma afetividade sadia, impulsionando meus irmãos e minhas irmãs em busca de uma nova possibilidade de vida afetiva, tornando assim você melhor e tornando assim a pessoa que está com você melhor através da vibração energética espiritual e do mundo também melhor. É uma reação em cadeia. O mundo só vai mudar se essa reação começar em você. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte para que as energias se melhorem, para que as energias se renovem. A gente precisa, meus queridos e queridas irmãs, enfrentar os desafios da vida. O ser humano ele só cresce psicologicamente enfrentando os problemas. Se não enfrentar os problemas, não cresce. E nesse sentido, enfrentar os conflitos que tem na vida. Não ser gerador de conflitos, mas enfrentar os conflitos. E nós devemos perceber que tudo isso é uma oportunidade de nós aprimorarmos as nossas emoções, principalmente na área afetiva. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade, ele dizia assim: amar se aprende amando. Drummond falava isso. Para isso é preciso nós renovarmos as nossas atitudes, renovarmos os nossos pensamentos, renovarmos os nossos sentimentos. Essa semana, Thelma, não sei se ainda está aí, a gente falou sobre isso. Equilíbrio emocional, pensar, sentir e agir. Agir, atitudes. É preciso nós renovarmos, porque renovar faz parte do processo de viver, faz parte do processo da vida. Cuidado, mas tenha cuidado com quem você divide as suas energias. Olha só, existem dois tipos de pessoa que você divide as suas energias. Aquela pessoa que soma contigo a energia e aquela pessoa que suga de você as energias. Qual a energia que você quer? Uma energia que some ou uma energia que sugue? Tem pessoas que sugam as suas energias e você vai se permitindo a ter uma afetividade abusada o tempo todo. Nossas atitudes são reflexos dos nossos pensamentos. Uma cadeia. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Por isso é essencial manter a mente sempre sadia, manter a mente sempre renovada, sempre para frente, sempre para a luz. Por isso, meus queridos e queridas irmãs, é tão importante quando nós refletimos, aliás, sobre a vida. Espiritismo, espiritualidade é isso. É nós refletirmos sobre nós mesmos. O mais importante não é você ter uma religião. O mais importante é você reconhecer o seu processo de espiritualização. Hoje a gente fez mais uma reflexão aqui sobre esse tema que eu acredito que é importante para todos nós. Desenvolvermos uma afetividade, certo? Na nossa vida voltado para o aprimoramento das nossas vivências espirituais. As afetividades positivas, alavancá-las. E as afetividades não tão boas, trabalhar com cada uma delas. Foi essa as nossas simples reflexões da noite de hoje. A gente vai encerrar por aqui. Seja sempre presente na vida de cada um de nós. Muita luz e muita paz. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Que possa ter uma noite maravilhosa e um final de semana lindo e maravilhoso. Com a paz de Deus, com a paz de Jesus. Muita prosperidade, muita saúde e acima de tudo muita fé. Fé em Deus,
fé em Jesus, fé nos Espíritos abençoados e fé em você, viu? Luz e paz.